Continuamos agora com o nosso estudo de Moisés e da sarça ardente, e que encontramos no terceiro capítulo do Êxodo. Eu vou continuar nesta sessão estudando a manifestação da glória de Deus na Shekinah, que vimos brevemente no nosso último encontro. Antes de fazer isso, eu quero contar a vocês algo que aconteceu comigo quando eu estava no segundo ano da faculdade. Eu era formado em filosofia e o meu professor de filosofia me convidou para ir a Filadélfia para uma conferência filosófica sobre um filósofo holandês chamado Herman Dooyeweer, no Seminário Teológico de Westminster. Isso foi nos antigos tempos, quando o corpo docente original que saiu de Princeton para iniciar aquela escola ainda estava intacto. A reforma já havia morrido, mas Cornelius Van Til, John Murray, E. J. Young, Needy Stonehouse e outras grandes estrelas daquela faculdade estavam lá para aquela conferência. E quando eu cheguei lá e ouvi a primeira sessão de manhã, a coisa toda estava tão fora da minha cabeça que eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali. E eu não queria... Eu me sentia um tanto tolo, eu não queria abrir minha boca e revelar para as pessoas o quão tolo eu realmente era. Então eu fechei a minha boca. Depois fizemos uma pausa para o almoço e eu estava sentado diante do professor de filosofia do seminário. E eu estava tomando uma sopa e ele me disse: "Jovem, você crê que Deus é transcendente ou iminente?" Eu literalmente cuspi a sopa da minha boca, porque eu não sabia o que significava a palavra transcendente. E eu também não sabia o que significava a palavra iminente com relação às coisas de Deus. Então aqui, na minha ignorância, ela foi completamente exposta para este professor erudito. E ele teve misericórdia de mim e começou a responder a pergunta. Ele disse: "Ora, a resposta para a pergunta é sim." Deus é transcendente ou iminente? Sim, porque ele é transcendente e iminente. Sua transcendência refere-se ao sentido em que Deus está acima e além da ordem criada. Refere-se à sua majestade exaltada, a maneira pela qual ele é outro, ou ele é diferente de todas as coisas que ele criou. E ao mesmo tempo, Deus não é apenas essa divindade remota que habita e existe em algum lugar no Sol e a oeste da Lua, fora do nosso alcance, mas Deus também se faz presente conosco. Ele também é iminente. Ele é iminente em sua criação em virtude da sua onipresença. Ele é iminente historicamente por meio da pessoa de Cristo. E ele também é iminente por meio da sua visitação a este planeta na história redentora. E vemos essa combinação de transcendência e iminência na sarça ardente. Porque a glória, o fogo, foram uma manifestação do Deus transcendente, do Criador, que normalmente não se encontra nas sarças. Mas aqui ele se faz a conhecer, manifestando a sua presença aqui neste mundo, visitando Moisés neste encontro no deserto. Agora, na nossa última sessão, falamos sobre teofania. E eu quero explorar um pouco mais disso, indo além da ampla categoria de teofania para um outro termo que chamamos de cristofania. A cristofania refere-se a uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Ou seja, aborda a questão: encontramos Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade, em algum lugar manifestado no Antigo Testamento? E há diversas passagens no Antigo Testamento que os estudiosos da Bíblia, e eu certamente acredito, indicam a presença de cristofania.
Deixe-me voltar por um momento primeiro até Gênesis, dessa vez para Gênesis 14, onde lemos este breve encontro que Abraão teve com essa pessoa misteriosa, cujo nome era Melquisedeque. Lemos no versículo 18 do capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Agora, essa figura misteriosa é muito importante para o autor de Hebreus no Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus não é simplesmente o nosso rei após a linhagem de Davi, mas agora ele entrou no Santo dos Santos Celestial como nosso sumo sacerdote. Então as pessoas levantam a questão: como ele pode ser um rei e um sacerdote? O rei davídico tem que vir da tribo de Judá. E Jesus veio da tribo de Judá, mas os sacerdotes vieram da tribo. Qual tribo? Da tribo de Levi. E Arão, portanto, falamos do sacerdócio levítico ou do sacerdócio arônico. E como Jesus não veio dessa linhagem, surgiram dúvidas sobre como ele poderia ser legitimamente chamado de o grande sumo sacerdote do seu povo. Ora, como você sabe, o autor de Hebreus responde a essa pergunta, provando que Jesus é um sacerdote não da ordem levítica, não do sacerdócio arônico, mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Referindo-se novamente à passagem que eu acabei de ler para vocês. Este Melquisedeque, ele não tem pais, nem genealogia. Isso levanta a questão: ele era um personagem histórico real de carne e osso? Ou algo mais estava acontecendo ali? Seu nome, Melquisedeque, significa rei, Zedecá, de justiça. E ele é chamado de rei de Salém, que significa paz. Portanto, essa pessoa misteriosa é conhecida no Antigo Testamento como o rei da justiça e como o rei da paz. Atributos que o Novo Testamento, obviamente, aplica a Jesus. E Abraão conhece este misterioso sacerdote do Deus Altíssimo. E ele deu o dízimo a Melquisedeque e recebeu uma bênção do próprio Melquisedeque. Portanto, o autor de Hebreus tira muito proveito disso e ele diz: espera um minuto. O maior abençoou o menor, e o menor deu o dízimo ao maior. Portanto, nas categorias hebraicas, fica bem claro aqui que Melquisedeque é maior que Abraão. E nas categorias hebraicas, o pai é maior que o filho. O filho é maior que o neto, e assim por diante. Portanto, o caminho das razões de Hebreus é que ele diz: Levi é menor do que Abraão, menor do que Isaac, menor do que Jacó. Agora, se Levi é subordinado a Abraão, e Abraão é subordinado a Melquisedeque, o que significa? Pense, QED, Levi é subordinado a Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o maior sacerdócio. Mas, mais uma vez, há quem pense que o que temos aqui, nesta estranha aparição de Melquisedeque no Antigo Testamento, é uma manifestação pré-encarnação de Cristo, da segunda pessoa da Trindade. Então, vamos olhar lá no livro de Josué, outro encontro estranho que ocorre, onde podemos ler em Josué 5, essa passagem, versículo 13.
Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem. Na minha tradução, eles escrevem homem com o M maiúsculo. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quer dizer, de repente aqui está um guerreiro aparentemente poderoso, que Josué não conhece, ele nunca o viu antes. Ele não tinha nenhuma inteligência militar de um guerreiro como este que poderia lutar pelas forças opostas. E quando ele vê esse guerreiro, ele diz: quem é você? Você está conosco ou você está com os nossos adversários? E vocês podem perceber como a resposta vem? Não. Não. Espere um minuto. Você tem que ser a favor de nós ou contra nós. Quem é você? Não. Eu não sou em favor de nenhum de vocês. Mas sim, sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Eu acabo de chegar. Eu sou de Deus, Josué. Então Josué fez o quê? Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. As mesmas instruções que foram dadas a Moisés lá na sarça ardente: tire os sapatos dos pés, porque o chão que você está pisando, esse chão é santo. Isso vemos algo como cristofania, a segunda pessoa da Trindade surgindo na história, diante da conquista da terra prometida. Bom, vamos olhar mais um pouco, se vocês quiserem, no livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que jogaram eles no fogo. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Cristofania, eu creio.
a segunda pessoa da Trindade, entrou no fogo por causa dos seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, e os protegeu de todo o mal. No Antigo Testamento, a glória Shekinah e o fogo ardente, que manifestou não apenas a cristofania, mas de volta a teofania, ocorre também no episódio da transladação de Elias até o céu. Vocês se lembram? Quando seu servo Eliseu foi com ele, rogando por uma porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, e ele disse: ora, você vem comigo? Se você me vir partir, então você sabe que isso irá acontecer. No final da sua jornada, eis que uma carruagem de fogo surge nos céus. Eliseu olhou para ele e disse: a Elias, meu pai, a carruagem de Deus. Mais uma vez, essa carruagem de fogo manifestou a glória divina. Essa foi outra manifestação da Shekinah, que envolveu a presença de Deus. Mais uma vez, a carruagem de fogo era o trono móvel de Deus. Seu trono não foi visto inerte, fixo, estacionário em algum cantinho do céu, mas o seu trono era capaz de ir onde ele quisesse, e onde quer que o seu trono fosse, a sua glória iria. E a sua glória explodiu, resplandeceu neste brilho de luz e fogo. O último desses aqui. No primeiro capítulo de Ezequiel, um dos capítulos mais enigmáticos de toda a Bíblia, onde Ezequiel fala da sua visão de Deus. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Esse redemoinho era uma reverência. Os redemoinhos de Ezequiel. Mais uma vez, uma visão daquele trono, essa carruagem de Deus, cercado pelo esplendor de sua glória. A sarça ardente, onde Moisés vislumbrou pela primeira vez a Shekinah, não é o último episódio. Ao longo do livro do Êxodo, Deus surge repetidas vezes, enquanto conduz o povo de Israel através do deserto, ou pelas colunas de nuvens durante o dia e a coluna de fogo à noite. O livro do Êxodo termina depois que o tabernáculo foi construído e estabelecido antes de começar a ser usado para adoração. Primeiro a glória de Deus vem e desce ao tabernáculo. Portanto, quando a Shekinah está lá, Moisés sabe que Deus está lá. E é hora do povo se consagrar para a adoração. Mas aqui está a pergunta que eu quero fazer a vocês. Falamos sobre essa refulgência, essa luz brilhante, radiante, ofuscante, que é tão intensa. A magnitude da luz é tão brilhante que cega as pessoas e causa medo e tremor. Então a minha pergunta para vocês é: o que causa essa luz?
Eu disse anteriormente que a glória de Deus vem do seu ser interior. A Shekinah é a manifestação exterior da majestade interior de Deus. Mas de onde vem a luz? O que concede a sua tonalidade, sua refulgência transcendente e majestosa? De onde que vem? O autor de Hebreus responde a essa pergunta quando fala de Cristo, onde ele descreve Cristo como o brilho de sua glória. Cristo é a manifestação visível da glória eterna de Deus. Cristo, na sua natureza divina, é a Shekinah. É Ele quem acende a luz, quem dá vida ao fogo e a chama para a glória de Deus. Isso é uma coisa incrível. Vocês podem pensar nisso pelo restante de seus dias e nunca irão começar sequer a chegar ao fundo das profundezas disso, que Cristo é o brilho de sua glória. Isso quer dizer que a conclusão lógica seria que se não há Cristo, se não há a segunda pessoa da Trindade, então há apenas trevas em Deus. Um último ponto, rapidamente. O filósofo judeu helenístico Philo de Alexandria fez uma conexão, não do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista filosófico, entre o conceito grego da ideia do Logos. O Logos era esse princípio transcendente que dava ordem, significado e propósito ao universo na filosofia grega. E Philo ligou o conceito do Logos a Shekinah. Então você chega ao Novo Testamento e ao Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Logos é a divindade de Deus. O próprio brilho de sua glória.